poder de ligar o homem pecador a um Deus tão santo e tão poderoso. Tem religiões que até ensinam coisas boas, mas coisas boas não salvam. São bonitas, ajudam você às vezes na área profissional, emocional, familiar, mas o problema da alma só um pode resolver, que é Jesus. O problema da salvação eterna só Jesus pode resolver. É triste, muito triste para Jesus ter que deixar sua glória eterna, vir para a terra, encarnar-se em ser humano, sofrer, apanhar, ser cuspido, humilhado e ultrajado, ser crucificado em uma cruz, zombado, e depois de tudo isso, para nos salvar, a gente diz assim: eu sou devoto de fulano. Olha, o meu santo é Beltrano. Oh, rapaz. Aí você faz a pergunta tão simples: esse santo aí morreu na cruz? Essa pessoa aí morreu na cruz por você? Não, mas ela me ensina a levar para Jesus. E por que ela não estava lá naquele momento da cruz? E por que a Bíblia não ensina isso? A gente sabe que a religião é uma ilusão. É como se fosse um band-aid para tapar um câncer. Não vai resolver nada. Se a religião fosse tão importante como as pessoas acham que elas são, o mundo não seria esse caos que é hoje. Você chega nos lugares religiosos por esse Brasil, como já viajei e fui evangelizar em muitos lugares, como em Curimatá, por exemplo, que é uma cidade do Piauí, uma cidade extremamente religiosa, mas uma cidade extremamente oprimida, extremamente falida, uma cidade seca, uma cidade em que os animais passam fome, imagina os seres humanos. E as pessoas se debruçando diante de imagens, de escultura, clamando por um milagre. Só o que a Bíblia diz aqui. Estou lendo a Bíblia para vocês. Deus está falando: se o meu povo, diz assim, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, em outras palavras, ao invés de buscar a Deus através de uma religião, Ele manda a gente nos aproximar, a gente se aproximar dele por meio da oração. A gente vai direto ao trono da sala, a sala do trono de Deus, falar pessoalmente com Deus. E isso só é possível hoje porque alguém chamado Jesus, o Filho do Deus Eterno, proporcionou isso. Por conta dele, hoje nós temos a liberdade de falar com Deus e ser ouvido. Por quê? Porque Jesus está assentado à destra do trono de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo está aqui na terra, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, que significa que é um gemido que não tem palavras para expressar tamanha dor. Porque tem situações que a gente enfrenta na vida que nós mesmos não sabemos discernir, não sabemos falar, e quando a gente tenta se expressar, a gente se complica. Aí só Deus numa hora como essa para entender. Só Deus nessa hora, só o Espírito de Deus nesse momento para elevar a nossa dor e a nossa oração diante de Deus, para que possamos ser atendidos por Deus. Mas o que chama ainda a atenção é que ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em primeiro lugar, se humilhar. Não adianta ser povo de Deus e não viver em humilhação diante de Deus. E não saber se humilhar diante de Deus. Agora, coisa boa na vida é a gente ler um pouco, estudar, né? Quando eu não entendia o que era humilhação, eu achava que eu tinha que chegar na igreja, chorar um bocado, porque eu via os irmãos chorando. Aí tinha dias que eu não tinha vontade de chorar. E eu digo: e agora que eu não estou me humilhando? Mas aí foi quando eu entendi pela Bíblia o que é humilhação. Humilhação é você abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de outro. Por isso que um homem tem que honrar a esposa. Porque ela, de certa forma, se humilha
quando ela abre mão de todas as suas vontades só para agradar o esposo. E às vezes eles não reconhecem isso. Humilha, pisa, se aproveita, manipula. Vocês sabem que abrir mão de toda a sua história de vida por amor a outra pessoa, isso é muito forte, rapaz. Meu filho está com 18 anos, eu fico no pé dele ensinando. Se você for namorar, namore para honrar, para casar e honrar essa pessoa, porque ela vai abrir mão de tudo, praticamente, para estar do seu lado. E o homem deveria saber também abrir mão, porque não é uma ordem só para a mulher, mas é para o homem também. A Bíblia diz assim: maridos, amem suas esposas e se dê por ela como Cristo amou e se deu pela igreja. Tem que abrir mão de si mesmo para agradar a esposa. Então, isso se chama reciprocidade, que é uma troca de amor sem nenhuma intenção de ganhar vantagem sobre o outro. Mas diante de Deus, o que é humilhação? É a mesma coisa, você abrir mão de quem você é, do que você gosta, desde que essas coisas que você gosta desagrade a Deus, só para agradar a Deus. E o que é que desagrada a Deus? Vamos fazer aqui uma listinha bem rápida. Mentira, adultério, adoração a outros deuses, que é a idolatria. O que é que desagrada a Deus? É quando você tem rancor no coração por alguém. O que é que desagrada a Deus? É a gente viver no mundo sem Jesus. Não tem nenhum tipo de compromisso com Jesus. Fala em Jesus, canta para Jesus, ouve a palavra de Jesus, mas não vai à igreja, não evangeliza, como disse a irmã Luciene, não evangeliza, não tem aquele compromisso de ouvir e obedecer. Quem é a mãe aqui que gosta de ter um filho que não o obedeça? Ninguém gosta. A gente até ama, mas às vezes vai chegar um tempo que esse filho, por conta da desobediência, ele vai sofrer e a mãe não vai poder fazer nada. Quantos filhos morrem por desobediência? Bem assim é Deus. Muita gente está morrendo e a gente fica com pena. Meu Deus, por que o Senhor não fez alguma coisa? Porque aquela pessoa vivia em desobediência. Um dia, eu tinha que sair do Parque dos Faróis para chegar aqui em Itapuranga. Aí eu tive um sonho, que meu carro pegava fogo. Aí acordei assustado. Aí falei para minha esposa: filha, sonhei que o carro pegava fogo e não estou me sentindo bem não. Aí ela disse: então não vá, não saia hoje não. Ore a Deus, fique em casa. Eu ia para a igreja. Aí eu disse: não, aí só foi um sonho. Mas eu vou assim, eu não vou de carro, eu vou de moto. Não deu tempo nem de sair de casa. Quando eu cheguei na esquina, eu tive uma belíssima ideia de trocar o óleo da moto. Quando eu fui trocar o óleo da moto, aí o parafuso estava aluído. Aí o dono da oficina falou assim: vamos virar ela e vamos tentar extrair o parafuso. Aí tentou, não conseguiu. Ele disse assim: como ele está curtinho, vou colar um outro ferro nele e vou dar uma solda, né, para colar assim e para a gente puxar. E eu fiquei do lado de dentro com o filhinho dele de 5 anos, né? E ele foi lá e quando ele deu a primeira solda na moto, caiu aquela faísquinha assim no motor. Só uma faísquinha. Rapaz, foi o suficiente para aquela moto 250 cilindradas pegar fogo em fração de segundo. Aí você imagine uma oficina desse tamanho, apertadinha assim, cheia de papelão, cheia de pneu, cheia de plástico, tonel de óleo, pegando fogo. Eu peguei a criança aqui, foi fumaça para todo lado, só fumaça matou uma pessoa. A gente já estava inalando fumaça. Quando eu chego, que eu quebro a primeira porta, que eu chego na segunda, olha os cadeados. Olha a altura. E o menino lá: meu Deus, vamos morrer. Eu não sabia o que fazer com a criança. Aí eu comecei a orar. E quando a fumaça tomou conta do lugar, já estava queimando aqui meu blusão, já sacudiu o blusão. Não tinha onde molhar nada. Uma toalha molhada não tinha. E eu só lembrando do sonho. Por que eu saí de casa? Por que eu saí? Vou morrer queimado, é? Aí foi que Deus, pela sua misericórdia, minha esposa orando em casa, porque toda vez que saio ela ora,
minha mãe ora, e é importante vocês estarem orando toda vez que acordar, toda vez que sair, toda vez que for almoçar. Eu vou falar um monte de coisinha aqui, mas já já eu termino. Mas é muito importante mesmo. Orar sem cessar. Pedir a Deus a proteção, porque esse mundo é mau. Por conta da oração desse povo, aí foi que uma pessoa me pegou por aqui no meio da chama com aquele extintor, foi abrindo espaço com toalha molhada, jogou as toalhas em cima da gente e saiu me puxando, eu puxando a criança. Mas já saí quase sem vida. E isso tem aí uns 5 anos. Não era para eu estar contando a história aqui. Por quê? Porque eu, de alguma forma, numa escala menor, eu desobedecia a Deus. Você imagine uma pessoa, e olha que eu ia para a igreja, você imagina uma pessoa que vive sem Deus, sem aquele compromisso de estar na igreja, de estar lendo a palavra, orando, santificando a sua vida. Você imagina como é que vai ser essa vida? Tem um momento na nossa vida que a gente vai se deparar com a morte. O irmão Carlinhos, não sei se vocês conhecem Carlinhos de Aparecida, foi cortar uma árvore, a árvore caiu por cima dele, faltou o que para morrer? Vai fazer uma cirurgia agora. Aí o pastor Manuel disse assim, eu vou visitar ele. Aí infartou. Aí agora vai passar por uma cirurgia no coração. Para a gente morrer, escute aqui, olha, basta estar vivo. Quem está me ouvindo, diga amém. Para a gente morrer, basta estar vivo. Amém. A gente tem que se pegar com Deus. Por que eu estou dizendo que a gente tem que orar sem cessar o tempo todo? Porque hoje você pega um pintinho que é desse tamanho aqui, com 15 dias é uma galinha, a gente vai lá, compra, come. Aí uma menininha, como essa tem quantos anos agora? Oh Jesus, 11 anos. 11 anos, essa ainda tem cara de menina, tem corpo de menina de 11 anos. Mas por aí, menina com 11 anos, já está tendo filho, já está com corpo de mulher. Aí você diz assim, vixe, no meu tempo não era assim, porque no tempo não se tinha tanto produto químico nas comidas como tem hoje. E futuramente, crianças como essa, eu, você, aí vai ter câncer ali, câncer aqui. Porque nunca se ouviu falar em tanto câncer como está se ouvindo falar nesses últimos tempos. Agora, Jesus disse que tudo isso ia acontecer. Tudo isso. Aí quando você vai comer, come parecendo um desvairado, uma desvairada, aí não lembra de Deus. Não ora. Senhor, abençoe a comida. Repreenda aquilo que possivelmente possa me causar mal. Salmo 37 diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará por você. Você está viva hoje? Eu estou vivo hoje, nós estamos vivos hoje. Agradeça a Deus agora. Porque é um milagre a gente estar vivo num mundo como esse. Um mundo cheio de doença que qualquer tumor hoje faz medo você ter no corpo. Qualquer mancha, você tem que correr logo para o médico. Porque pode ser uma coisa terrível. Uma menina com 43 anos de idade na nossa igreja. Atleta. Saudável. Apareceu uma mancha no pulmão que era isso aqui, olha. Uma manchinha. Aí ela foi fazer os exames. Quando chegou lá para fazer o exame, era um câncer. Aí disseram assim, não, mas é um câncer benigno. Irmão, o médico disse que é benigno para uma linguagem da medicina para mostrar o tamanho da gravidade. Mas para nós tudo é maligno, irmão. Tudo é maligno. Né? Aí disse assim, é benigno, vamos fazer a cirurgia. Aí faz a primeira cirurgia. Aí agora você está curada. Aí ela ficou feliz. Aí fração de 15 dias ela começa a piorar de novo. Não, agora porque embolia pulmonar. Aquela manchinha foi se tornando uma coisa tão terrível que os pulmões delas dissolviam parecendo água, parecendo papel. Quando o médico chegou para dar a explicação para a gente, ela disse, doutor, eu quero que o senhor me fale o que realmente está acontecendo com meus pulmões. Ele pegou um papel e faz isso aqui. Começou a rasgar o papel. O seu pulmão está fazendo isso aqui. Rasgando, dissolvendo como esse papel. O que é o ser humano? Nada. Por isso que nessa noite nós viemos aqui para trazer uma palavra de Deus, uma palavra de salvação, porque amanhã ninguém sabe. Muitas vezes eu preguei assim e a pessoa aqui me olhando. Aí terminava o culto, ele dizia assim, pastor, hoje não, mas quem sabe um dia, daqui a pouco eu ouvi a notícia, morreu.
aconteceu isso. O menino que saiu de bicicleta, ele sabia que ia morrer? Se ele sabia, se ele soubesse, ele não teria saído de casa. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para esse mundo para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo, destruir casamento, destruir saúde, destruir família, destruir o lar, jogar um contra o outro. Por isso que é importante ter a palavra no coração, porque a gente aprende a lidar com as pessoas. A gente aprende a suportar determinados problemas. A gente aprende a como enfrentar problemas espirituais com espiritualidade. A gente comprou uma casa aqui em Itaporanga, a gente veio lá de Parque Sorós, né? Casinha boa. E aí meu filho costuma dormir com a janela aberta. Tudo normal. Quando é um tempo, esse menino começa a querer dormir lá no quarto. Pai, eu quero dormir no quarto. O que foi? Não estou me sentindo bem no quarto, não. O que foi, rapaz? Sei lá, pai, me incômodo. Ah, durma aí. Daqui a pouco a menina, pai, eu não estou conseguindo dormir. Por quê? Estou sentindo um negócio. Aí meu filho disse assim, pai, parece que tá... é como se uma sombra estivesse passando na casa, para lá e para cá. Aí eu achei, coisa da cabeça, né? Ficar assistindo besteira. Estou eu lá deitado e eu vejo a sombra para lá e para cá. Aquele vulto toda hora, passando. Depois a pessoa que me vendeu a casa chegou com uns papos engraçados, rapaz, para mim. Me vendeu a casa e chegou dizendo, você não quer vender a casa não? Ah, porque tem um coronel da polícia que quer morar ali, porque eu moro vizinho ao prefeito, né? Não vejo vantagem nenhuma nisso. É água na frente da casa, a bagaceira toda. Zoada a noite toda. Não tem vantagem nenhuma. Não rola dinheiro, não sai nada. Aí o povo achou uma coisona, né? Eu não acho nada, já fiz umas 4 encrencas lá. Eu chegava lá, era um cabaré da Creuza até amanhecer o dia. Aí eu cheguei lá umas 4 vezes na porta. Amigo, dá não, meu filho. Deixa a gente dormir. Aí um coronel, não sei o que, da polícia quer comprar a casa.